E aí galera, tudo bem, gente? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso CPF Play. Preparados? Então vamos juntos para mais uma aula de história com o tio John. Tamo junto, hein, gente? Então, roda a vinheta, produção! No ano de 1500, o rei Dom Manuel, que era o então rei de Portugal, enviou uma grande expedição em direção às Índias. Essa expedição tinha como principal objetivo a busca por novas riquezas. Essas riquezas poderiam ser chamadas de especiarias e novos minérios. O fato mais interessante dessas expedições é que essa expedição acabou tomando um rumo bem diferente do que eles esperavam. Sem eles saberem, eles acabaram se aproximando da costa que até então ainda não era conhecida. Essa costa que eles se aproximaram, eles deram o nome, no dia 22 de abril do ano de 1500, de Monte Pascoal. Esse monte recebeu aí esse nome porque era época de Páscoa. As pessoas que eles avistaram nesse local receberam o nome de índios, porque eles pensavam que haviam chegado nas Índias. 2 dias depois deles terem descobrido esse monte, que até então para eles era apenas um monte, eles decidiram ancorar naquelas terras. Aquelas terras que eles decidiram ancorar receberam o nome de Porto Seguro. Hoje, esse local é conhecido como Baía Cabralha, ou seja, fica localizado no estado da Bahia, a nossa região nordeste. O comandante dessa expedição era Pedro Álvares Cabral, e ele comandou essa expedição que deu então origem ao descobrimento do Brasil. O grande narrador dessa história, que até hoje é bastante conhecida por todos nós, ficou conhecido como Pero Vaz de Caminha. Esse cara era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Ele escrevia tudo o que ele via durante essa expedição. Inclusive, ele descreveu em um dos seus documentos as características dos habitantes das nossas terras, que até então eram conhecidos por eles como os índios. No dia 26 de abril desse mesmo ano de 1500, foi celebrada a primeira missa aqui no Brasil, aqui no nosso território. Quem celebrou essa missa foi o padre Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele tinha esse nome porque era nascido na cidade de Coimbra, em Portugal. Nessa época, existia um tratado que era, vamos dizer assim, acordado entre dois grandes países daquela época, que eram Portugal e Espanha. Esse tratado, ou seja, esse acordo, ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Ele tinha o objetivo de dividir as terras descobertas, ou seja, o mundo descoberto, entre essas duas nações, Portugal e Espanha. Quem não gostou muito dessa ideia foram os outros países que até então queriam também a divisão dessas terras para eles, tais como Inglaterra, França, Holanda e outros países que tinham interesse naquelas terras naquele momento. Um fato bastante interessante também para ser destacado aqui é que o nome Brasil, nosso território, nem sempre teve esse nome tão conhecido até hoje. Antes, a esquadra de Pedro Álvares Cabral pensava que eles tinham chegado apenas em uma ilha. Portanto, eles colocaram o nome do nosso território de Ilha de Vera Cruz. Passados alguns dias, eles perceberam que aquilo não era apenas uma pequena ilha, mas sim uma grande terra. Então, eles deram o nome do território de Terra de Santa Cruz. Passados mais alguns dias, mais alguns meses, eles começaram a explorar no nosso território o pau-brasil. E aí, esse produto começou a ser mundialmente famoso. Lá na Europa, ele ficou bastante conhecido. E então, a partir dessa exploração do nosso território, eles começaram a chamar a nossa terra, o nosso território de Brasil, em alusão, vamos dizer assim, em homenagem ao pau-brasil, que era tão conhecido em nossa região. Estamos chegando, gente, ao final de mais um vídeo, infelizmente. Mas o tio John tem algumas perguntinhas como forma de desafio para vocês. Respondam nos comentários aí do tio John, rapidinho, as perguntas que o tio vai fazer agora.
Primeira pergunta. Qual o nome do rei que enviou as expedições em direção às Índias? Respondam aí nos comentários, tá certo? Segunda pergunta. Qual o nome do comandante dessa expedição que acabou dando origem ao descobrimento do Brasil? E aí, sabe qual é o nome dele? Terceira pergunta. Por que os primeiros habitantes aqui do nosso país, do nosso, até então, território desconhecido, receberam o nome de índios? Respondam com atenção. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e até a próxima no nosso CPF Play.